Olá para você, caro telespectador que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando o Conhecimento da Fé, o nosso encontro semanal com a catequese e com o aprofundamento de temas relacionados à nossa fé cristã. Estamos vivendo o tempo pascal, feliz Páscoa para todos os que nos acompanham neste tempo de oitava, em que a Igreja celebra como se fosse um único dia, o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso programa pedindo a misericórdia e o amor do Pai Eterno sobre nós e sobre todo o mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial para você. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para enviar sua mensagem ou seu pedido de oração. Você também pode participar pelas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessar o nosso portal, paieterno.com, e contribuir com a construção do novo santuário. Faça parte dessa família de amor que cresce em todo o Brasil, ligando para nós ou acessando o WhatsApp e nos mandando uma mensagem, 62-3506-9800. Se você tem aí o seu smartphone, baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos o nosso app Pai Eterno e fique por dentro da programação da TV das Bênçãos do Pai e de todas as celebrações do Santuário Basílica de Trindade. A devoção à Divina Misericórdia se tornou mais difundida a partir das revelações de Jesus a Santa Faustina Kowalska, uma freira polonesa do século XX. Jesus pediu que ela divulgasse ao mundo sua misericórdia, especialmente por meio da imagem de Jesus misericordioso. Jesus está de pé, com os raios em branco e vermelho saindo do seu peito, apontando para as pessoas este caminho. Da oração do Terço da Misericórdia também faz parte a expansão desta devoção. A Hora da Misericórdia, às 15h, e a Festa da Divina Misericórdia, que vamos celebrar no próximo domingo, o segundo domingo da Páscoa. E para aprofundarmos mais sobre esta devoção, eu tenho a alegria de receber 3 convidados muito especiais. Aqui no estúdio está o padre Jacinto Jacek Krzyk, que é do clero da Arquidiocese de Vármia, na Polônia, e faz experiência missionária na Diocese de Anápolis, pároco da paróquia de Santa Maria Eterna, em Petrolina de Goiás. Padre Jacinto, bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado, de coração. Nós que agradecemos. E também estão conectadas conosco a irmã Solange Diniz Pereira e a irmã Cristófora, que são religiosas da congregação de Santa Faustina Kowalska, as irmãs de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Irmãs, bem-vindas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Muito seja prazer. louvado. Obrigada. Irmã Cristófora, a senhora também é polonesa? Eu sou polonesa. De onde? Eu estou aqui no Rio há 7 anos, mas eu venho de Cracóvia, onde vivia e morreu Santa Irmã Faustina. Isso. Irmã, a senhora que acompanha a irmã Cristófora, irmã Solange, é brasileira? Sim, sou brasileira, mas eu entrei na congregação quando só tinha ainda lá na Polônia. A senhora morou então lá? Morei 20 anos lá e depois de 20 anos eu vim para o Brasil junto com a irmã Cristófora
e fundamos a nossa primeira casa no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E nós podemos dizer que o Brasil foi um país que abraçou a devoção à Divina Misericórdia e Santa Faustina, não é mesmo? Sim, é verdade, é verdade. Uhum. Nós hoje temos essa oportunidade de partilharmos o Padre Jacinto, a irmã Solange, a irmã Cristófora e com você que nos acompanha. O tema central da mensagem da Divina Misericórdia é o convite à confiança total em Deus e à prática da misericórdia no dia a dia, perdoando, ajudando os necessitados e vivendo a compaixão de Jesus. Como disse Jesus a Santa Faustina, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Eu começo perguntando para o Padre Jacinto. Padre Jacinto, essa devoção nasce na Polônia. Eu queria que o senhor falasse um pouco da história, do contexto da Polônia, quando Jesus aparece a Santa Faustina. Então, nós falamos do século passado, dos anos 30, né? Então, a Polônia passava pela situação muito crítica, muita pobreza. Lembramos também que tudo isto aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a irmã Faustina nasce dia 25 de agosto de 1905. Então, de uma família de 10 pessoas. Tem relato que fala que quando ela tinha 7 anos, ela levantava de madrugada à noite e já rezava. Quando a mamãe dela disse, filha, deita, ela disse, não, eu preciso conversar com Jesus. Então a irmã Faustina cresce. Episódio muito interessante. Uma vez ela foi chamada para participar no baile. Então, no meio de baile, quando ele dançava com um rapaz, Jesus veio para ela com um rosto muito triste, dizendo, até quando vou te aguentar? Então, incrível que parece, ela larga tudo, vai numa catedral da cidade Łódź e lá, rezando, pedindo mais luzes. E Jesus disse para ela, vai para Varsóvia, capital da Polônia, e entra no convento. Vale a pena falar também que a irmã Faustina, ela tentava de entrar de muitos conventos. E finalmente, a casa das irmãs da Divina Misericórdia acolheram ela, né? Interessante também, a Madre Superiora disse, se dono da casa te aceita, eu também vou te aceitar, né? Então a irmã Faustina entrou na capela, rezou um pouquinho e disse para a irmã Superiora, Jesus me aceitou. Ainda passou mais um ano quando ela entrou no convento, porque naquela época precisava também uma cestinha para entrar. Então ela procura um emprego, trabalha como uma doméstica e finalmente entra no convento lá em Varsóvia. Bom, ela era muito religiosa, sem dúvida, tinha vocação para ser mesmo uma pessoa religiosa dedicada a Deus, mas em determinado momento ela entende que é convento até que bom, mas ela quer algo mais. Então ela queria sair do convento e ir para outro convento, né? E de novo, Jesus chegou até ela. Nós falamos de uma experiência do interior da alma. Sempre se fala, né, que Jesus fala no interior da alma da irmã Faustina. Então ela escuta muito a voz dela, né? E Jesus disse, até você vai me fazer muito, você me deixa muito triste saindo desta congregação. E ainda disse, eu te chamei para este lugar e não para outro. E a partir deste momento, ela se dá muito melhor ainda nesta congregação, sofre como sempre, mas finalmente continua a escutar a voz de Jesus. Perfeito. Irmã Cristófora Jagra, eu queria que a senhora falasse para nós sobre a congregação, a congregação que a irmã Faustina entrou. Fala um pouco dessa história, porque quando a irmã Faustina entra na congregação, ela ainda não tem as alocuções, ela ainda não tem o discernimento da imagem de Jesus misericordioso, daquilo que depois, com o tempo, Jesus foi pedindo a ela. A nossa congregação foi fundada em 1862 pela Madre Teresa Sułkowska. Ela era uma
princesa, e ela era casada. Quando seu marido faleceu, ela não tinha filhos e queria se dedicar ao Deus, ao serviço de Deus. E seu padre, diretor espiritual, lhe aconselhou ir para a França, onde tem a congregação, a congregação que fundou Madre Teresa Rondon. E ela foi lá, tomou a formação, primeiros votos, e voltou para a Polônia. E ela fundou a primeira casa em Varsóvia, em 1968. E a irmã Faustina, 60 anos depois, entrou nessa congregação. Isso que é muito interessante, na congregação, uma carisma a Divina Misericórdia. As irmãs serviram as pessoas mais pobres espiritualmente, as prostitutas. Ela era aberta para casas da misericórdia, onde entraram as mulheres que desejavam mudar a sua vida. E quando a irmã Faustina entrou nessa congregação, a congregação era mais fechada, mais contemplativa. E era já um carisma como a misericórdia, ela já entrou nesse carisma. E já as irmãs rezaram o terço da Divina Misericórdia, um pouquinho diferente de quem ensinou Jesus, mas já às 3 horas as irmãs já rezaram o terço. Então ela entrou profundamente nesse carisma e conheceu a misericórdia de Deus, até Jesus mesmo apareceu e aprofundou esse conhecimento da Divina Misericórdia. Ele pelas aparições, também pela oração, porque ela geralmente nos joelhos, diante do Santíssimo Sacramento, aprofundava esse mistério da Divina Misericórdia. Perfeito. Irmã Solange, a senhora é brasileira. Tem quanto tempo que a senhora entrou no convento? Como foram as suas experiências? Penso que, naturalmente, a senhora teve que aprender a língua polonesa, né? Para poder viver lá no convento e permanecer tanto tempo na Cracóvia. Sim. Bom, quando fui para a Polônia, isso foi em 97, fui sem saber a língua, e sem conhecer os costumes da congregação. Então eu tive que aprender tudo lá, né? Naquela época ainda raramente tinha pessoas do Brasil morando na Polônia, então eu tive que aprender o polonês de todo jeito, né? Mas foram grandes experiências, né? Que eu pude ter, né? Eu fiz todo o meu postulantado e o meu noviciado lá na Polônia, depois o aspirantado, e fiz a minha profissão perpétua também lá na Polônia, né? Trabalhei 14 anos com essas jovens, que a irmã aqui lembrou, que é do nosso carisma, trabalhar com jovens que se perderam na vida. E a gente tenta resgatar elas novamente para Cristo. Depois de algum tempo, eu trabalhei diretamente no Santuário da Misericórdia Divina, até que veio o convite do nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta, para a gente fundar a nossa congregação aqui no Brasil. Perfeito. Padre Jacinto, quando falamos dessa experiência, é preciso lembrar também que a Polônia é um país de maioria católica, né? Irmã Faustina vem de uma família também que lhe deu esta fé, né? Sim.
a diferença entre o Brasil, que Polônia já está batizada de 1000 anos, né? Perfeito. Brasil apenas 500. Então, a Polônia sempre um país muito religioso, cercado com muitas devoções, dezenas de santuários. E, finalmente, neste clima da igreja paroquial, a irmã Faustina está aprendendo a amar Jesus. Ela disse própria que ela sente bem perante do Santíssimo Sacramento do altar. Ela sente bem na igreja. Ela sempre procurava gastar horas na igreja. Então, a Polônia, naquele tempo, podemos definir como uma religião popular, uma religião que o domingo era central. Então, a irmã Faustina, junto com a sua família, acompanhava a missa dominical na sua igreja paroquial, né? Ela não era de muito estudo, mas ela própria conta no Diário da Divina Misericórdia, depois que ela já era freira e visitou sua mãe por causa da doença, quando eu vi meu pai rezando, eu até depois de muito tempo no convento, não estou rezando tanto como meu pai. Então a gente percebe que a primeira fonte, a fé dos pais. E até praticamente estes tempos, a família se torna um lugar de catequese. Perfeito. Nós vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, nós vamos falar um pouco mais sobre as experiências da irmã Faustina e a devoção à Divina Misericórdia, essa devoção abraçada em todo o Brasil, né? Nós temos aí muitas paróquias que estão se preparando durante esse período, né? Começaram na última sexta-feira da Paixão e até o próximo domingo vão viver a festa da Divina Misericórdia. É o momento do nosso intervalo. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, tempo pascal, e nós estamos falando sobre esta tão importante devoção que alcançou o Brasil, da Divina Misericórdia. Este tempo que muitas paróquias, muitas igrejas estão vivenciando da novena da Misericórdia, meditando as revelações de Jesus, a irmã Faustina Kowalska. Estão conosco o padre Jacinto Kriski, ele que é da Arquidiocese de Vármia, mas está fazendo experiência missionária na Diocese de Anápolis, a irmã Solange Diniz e a irmã Cristófora Jagra, que estão no Rio de Janeiro, na Casa das Irmãs de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, uma fundação da congregação da qual pertenceu a irmã Faustina e que tem uma casa no Rio de Janeiro. Eu começo esse bloco falando com a irmã Solange. Irmã Solange, quando falamos, por exemplo, das experiências, e aí eu queria chamar a atenção para alguns elementos. Como foi a vida da irmã Faustina dentro do convento? E que episódios seriam importantes a gente falar? Por exemplo, né, vou aqui trazer da sua simplicidade, dos seus ofícios, dos trabalhos que ela abraça, da sua saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa imagem, né? Afinal de contas, é uma religiosa da sua congregação. Sim. Bom, primeiro eu posso falar que para mim é um prazer muito grande eu ter vivido no mesmo local onde que Santa Faustina ter pisado, nos mesmos locais em que Santa Faustina pisou. Santa Faustina, ela se destaca muito em relação à obediência. Tanto é que a santidade dela é também devido a isso, de que ela era muito obediente a Jesus. Irmã Faustina tinha saúde frágil, bem frágil. Santa Faustina, ela, como posso assim dizer, ela trabalhava coisas mais simples da casa, né? Mas no íntimo ela tinha um relacionamento íntimo com Jesus muito profundo, onde ela encontrava forças para caminhar cada dia, apesar da fragilidade da saúde dela. E Santa Faustina, ela também estava sempre muito disposta por isso ela sempre era transferida de uma casa para outra, porque ela tinha
essa questão da obediência e de querer ajudar, seja onde Deus a mandasse. Então, Santa Faustina, ela se destacou muito em relação à obediência que ela tinha tanto para Jesus Cristo quanto para os superiores. Até mesmo a gente vê em vários momentos no diário de Santa Faustina que Jesus sempre falava para ela ser obediente aos superiores, né? Então, às vezes, Jesus mandava ela fazer alguma coisa, mas os superiores não mandavam, então Santa Faustina não realizava. E depois Jesus deu uma resposta, né? Que ficou feliz com o comportamento dela, né? Que ela foi obediente às superioras. Perfeito. Eu vou passar aqui para o Padre Jacinto. Padre Jacinto, a irmã Faustina é um nome conhecido na Polônia. E nós temos a clareza da sua canonização, mas a Polônia é um país de muitos santos, não é mesmo? Como nós já falamos, a nossa história já começou 1000 anos atrás. Então, finalmente, a Polônia gerou muitos santos. E, na maioria, são os mártires, né? Pessoas que deram vida por Jesus Cristo. Muitos jesuítas, um dominicano também. Sempre tenho alegria de falar sobre São Jacinto ou São Jacek, né? Jacek. É um dominicano que levou a Boa Nova para a Rússia, Bielorrússia. É um episódio muito interessante. Uma vez a igreja pegou fogo, né? Então, este santo pegou o Santíssimo Sacramento e levou fora. E de repente ouvi voz: você levou meu filho e por que não levou eu? E de uma imagem ele percebeu que a Maria pediu levar também e tirar fora da igreja, né? Quando a irmã Faustina entrou no convento, ela sempre devota, né? Ela sempre centralizava sua fé na presença de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O que nós podemos dizer um fenômeno, que ela, no interior da sua alma, escutou a voz de Jesus. Então, a Polônia, ela finalmente é um país onde os santos nasceram através da igreja. Então, santos poloneses aprenderam a amar Jesus dentro da igreja. E Santa Irmã Faustina, ela também tem esta característica. Ela, do ponto de vista da evangelização, da catequese, recebeu muito pouco, mas ela sempre foi ligada com a comunidade da igreja, comunidade familiar e comunidade da igreja, né? Então, nós também estamos lembrando um contexto de uma vida um pouco diferente, onde mesmo a presença dos padres religiosos era mais forte do que os leigos. Mas a irmã Faustina, ela tinha também muita devoção das almas do purgatório. A missão da irmã Faustina começa dia 22 de fevereiro de 1931, quando Jesus veio e pediu pintar um quadro, né? A gente pensa, puxa vida, agora ela é obrigada a ir para a superiora e dizer: Jesus me falou que precisa pintar quadro, né? Até que pode virar piada, mas finalmente é uma visão que ela recebeu e tudo que ela, certo modo, vive, ela passa para superiores. Então, toda esta locução por dentro, ela vive mais ou menos 1 ano e meio, né? Depois chega um padre jesuíta, incrível que parece, veio de férias, trabalhava nos Estados Unidos. Padre Miguel Sopoćko. Outro confessor dele. Outro confessor. Padre Sopoćko, ela encontrou Vilnius, hoje Lituânia, antigamente Polônia. Sim. Né? Então ele veio dos Estados Unidos, ouviu confissões dela e disse: irmã, você está no caminho certo, continua a ouvir a voz de Jesus. Padre Sopoćko, ele pediu escrever diário. Então, uma grande contribuição. Ela sofreu um pouco dos confessores, não todos os padres entenderam a situação dela. 2 que podemos dizer deram muita força e contribuíram com ela, Frei Andras, um padre jesuíta, melhor dizer padre jesuíta, e Padre Sopoćko, padre diocesano, bem formado na área da espiritualidade lá em Vilnius.
Ela ficou até um pouco preocupada. Como vou deixar Cracóvia? Tenho um confessor que me entende. Agora vou para Vilnius, não vou conhecer ninguém. Até a língua polonesa naquela época estava um pouco diferente, né? E quando se ela encontrou com o Padre Sopocko, então Jesus disse, ele que vai te ajudar. Perfeito. Irmã Cristófora, quando nós falamos do diário, o diário foi um pedido do confessor. Eu me lembro que no início da devoção à Divina Misericórdia aqui no Brasil, nós não tínhamos o diário. Basta lembrar que no início aqui nós tínhamos o contato com os padres de Curitiba, se não me engano, os padres marianos, né, que começaram a trazer e a compartilhar através também de experiências de outros sacerdotes. Mas quando chega o Diário de Santa Faustina, é uma espiritualidade muito profunda. De que forma a congregação olha para o Diário de Santa Faustina? O diário agora é uma mensagem muito importante da Divina Misericórdia para o mundo inteiro. Jesus falou a Santa Irmã Faustina, escreva, porque ela tinha no começo muitos problemas por causa da dificuldade de escrever, ela não tinha muito estudo escolar. Então, ela tinha problemas em também escrever tudo sobre a Divina Misericórdia, a sua experiência com Jesus era muito difícil para ele. Mas Jesus insistia e falou que diário, quem vai ler diário... Nós estamos em contato com as irmãs que estão no Rio de Janeiro, a irmã Solange e a irmã Cristófora. Vamos retomar o contato com elas. Padre Jacinto, nós falávamos do diário. Quando o diário chega no Brasil, nós podemos dizer que dá um reforço para essa devoção, né? Porque dá a base, por assim dizer, das revelações, né? A gente passa a entender melhor quais foram as palavras de Jesus a Santa Faustina. Então, quando ela começou a sentir a presença de Jesus, ela não sabia o que fazer. A mensagem que ela seja secretária da Divina Misericórdia, né? Então, esta palavra é muito importante, porque Jesus falava para ela, ou você é minha esposa, ou você é minha secretária, né? Então, o diário foi feito, mas a obra da Divina Misericórdia, ela foi esquecida mais ou menos por 20 anos, depois da morte dela, mas ela também falou quanto isto, esta obra seja esquecida e depois ela vai voltar. Falando rapidinho, a irmã Faustina, ela morre 5 de outubro de 1938, um ano antes da Segunda Guerra, no mesmo dia, em Cracóvia. Quem chega? Karol Wojtyła, mais tarde Papa João Paulo II. Naquela época já se falava de uma freira que falava com Jesus. Então João Paulo II, bem perto, acompanhava. Ele rezava no túmulo da irmã Faustina. Então ele entrou na faculdade de letras na Polônia, numa universidade, depois larga tudo, entra no seminário clandestino por causa da Segunda Guerra, vira padre, vai para Roma, vira bispo, e a primeira encíclica do Papa, Divines et Misericordia, ele lembra a irmã Faustina, tira ela do arquivo. A partir deste momento, nos anos 90, 93, o Diário da Divina Misericórdia começa a ser reconhecido, né? Este diário também parte, a irmã Faustina, ela jogou fora, achando que isto é loucura, não vou fazer isto mais. Mas, finalmente, esta obra da Divina Misericórdia, com quadro, com terço, com a festa da Divina Misericórdia, com o terço da Divina Misericórdia, hora da Divina Misericórdia, compõe o Diário da Santa Irmã Faustina. É uma leitura espiritual que finalmente não é só para mulheres, para homens também, para todos os fiéis, né? Então a gente entende como Jesus age através do Diário da Divina Misericórdia. Então entendemos que o Diário da Divina Misericórdia é um diário onde 1800 vezes acontecerá a palavra amor e misericórdia. Então, o estudo foi feito e 1800 vezes neste diário encontramos a palavra amor e misericórdia. O que significa isto? Quem é Deus? Deus é amor e a misericórdia. Perfeito. É interessante também, Padre Jacinto, porque ela não fica satisfeita com uma primeira pintura, né?
Parece que, como podemos dizer, tudo que ainda um artista consegue exprimir é limitado diante da glória de Deus ou do Jesus ressuscitado que ela contempla. As irmãs falaram que ela é muito obediente. Então nós falamos quanto isto. Quanto Jesus falou, pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com inscrição Jesus, eu confio em vós. Ela vai para a superiora, conversa com ela. Eu quero lembrar isto, né? Porque finalmente não é fácil. Não vai agora para a superiora e fala, quero pintar um quadro, né? Então, ela vai com a superiora e um artista na cidade de Vilnius atendeu o pedido da irmã Faustina, mas quando ela viu a primeira imagem do pintor Kazimierczak, ela disse, Jesus, não é isto. Ela não ficou satisfeita. E o pintor ficou muito bravo com ela, falando, olha, então deixa-me em paz, não quero mais pintar, né? Infelizmente, esta primeira imagem do Jesus misericordioso foi muito esquecida, por causa que logo chegou a Segunda Guerra Mundial, depois esta parte da Polônia virou território da União Soviética, lituanos também perderam seu território, incrível que parece, o quadro foi escondido através de um armário de uma fábrica. E no ano 1944, outro pintor que entendeu que Deus foi muito generoso com ele, pintou outro quadro do Jesus misericordioso que hoje é venerado na Capela das Irmãs lá em Cracóvia, e este quadro que é reconhecido no mundo inteiro. Entendemos falando que é quadro com a inscrição Jesus, eu confio em vós. Jesus falava muito quanto isto, precisa esta palavra. Precisa esta frase, Jesus, eu confio em vós. Vale a pena também falar que isto é a misericórdia de Deus, né? Então nós tiramos isto da Bíblia hebraica, palavra Hesed, que significa dar ao povo mais do que ele merece, ir além da justiça. Então, e outra palavra também da Bíblia hebraica, Ha'amim, que é o amor que a mãe sente pelo filho e muito mais, né? Então, a misericórdia é um óleo derramado na cabeça das pessoas, que conseguimos entender também porque se fala muito da divina misericórdia. É algo mais que o ser humano merece, recebe de Jesus e da divina misericórdia. Perfeito. Padre Jacinto, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando sobre essa devoção tão importante, a devoção da Divina Misericórdia. Nós falamos da irmã Faustina, do seu diário, das alocuções interiores, do seu quadro. Vamos falar da festa e também do papel de São João Paulo II na difusão desta devoção em toda a igreja. Nós vamos para um rápido intervalo e eu conto com a sua companhia na volta. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, tempo da Páscoa, e estamos em meio à novena da Divina Misericórdia. Por isso que o tema do conhecimento da fé desta semana é justamente a devoção à Divina Misericórdia. Estão conosco o Padre Jacinto, a irmã Solange e a irmã Cristófora, falando sobre a devoção a Jesus misericordioso. Padre Jacinto, me chama muito a atenção porque aqui no Brasil, a devoção encontrou um terreno fértil, né? Nossas paróquias, o nosso povo tem uma devoção muito bonita a Jesus misericordioso. Na oração do terço, na oração das 3 horas da tarde, vivenciando a festa, se preparando para a novena. Ao que o senhor atribui isso? O país onde também haverá muita devoção da Divina Misericórdia é Filipinas. Mesmo 3 horas da tarde, todas essas coisas param lá, né? Aqui no Brasil, pela minha experiência de um padre, de um missionário, o povo brasileiro gosta muito das imagens, né? Os quadros. E o que fez diferença mesmo que o quadro do Jesus misericordioso, sob a inscrição Jesus, eu confio em vós, é um quadro chamativo, tanto quanto apresenta Jesus ressuscitado com o coração aberto e os 2 raios.
O raio vermelho representa sangue e o raio branco representa água. Então, o nosso povo muito sofredor sempre precisa ajuda. E contemplando o quadro do Jesus misericordioso, a gente recebe muita ajuda. Então, eu avalio isto nesta maneira devocional, particular e também algo que chama a atenção do nosso povo. E, finalmente, o terço da Divina Misericórdia é uma oração simples, uma oração que muita gente aprende quanto isto. E muitas vezes outras comunidades também colaboraram para esta devoção seja conhecida no meio de nós. Como já foi falado, o primeiro domingo da Páscoa é um domingo da Divina Misericórdia, própria indicação de Jesus, né? Então, o nosso povo também gosta de festejar. Também na minha paróquia, em Petrolina, a gente agora prepara a festa da Divina Misericórdia com esta vantagem, que todo mundo se encontra com Jesus misericordioso. Eu me lembro também uma experiência lá em Curitiba, que uma vez eu passei no Domingo da Misericórdia, coisa fantástica, né? Milhares de pessoas vieram ainda com os quadros do Jesus misericordioso. Então, eu acho que o quadro do Jesus misericordioso que faz diferença no meio do povo, e o povo se identifica com esta devoção da Divina Misericórdia que veio da Polônia através do Diário da Santa Irmã Faustina, secretária da Divina Misericórdia. Perfeito. Irmã Cristófora, eu queria que a senhora falasse um pouco do papel de São João Paulo II na expansão dessa devoção, na consolidação da devoção à Divina Misericórdia. A história é muito bonita. Papa João Paulo II, como um rapaz jovem durante a Segunda Guerra Mundial, ele vivia muito perto do Santuário da Divina Misericórdia, do convento onde morava Santa Irmã Faustina. E bem interessante que ele já passava pelo território do convento quando a Irmã Faustina ainda vivia 2 meses. Ela estava já bem doente, perto já de 2 meses antes da morte. Então eles não se encontraram, mas ainda ela vivia. E ele passava na capela da Divina Misericórdia e rezava lá, mas eles não se encontraram. Depois da morte da Irmã Faustina, quando já se podia publicar, falar sobre o terço, a imagem, a fonte da aparição da imagem, ele já entrou bem profundamente nesse mistério. Ele, como cardeal, ele estava bem perto das irmãs, ele vinha com frequência, ele celebrava a Santa Missa, a misericórdia para devoção da Divina Misericórdia, falar as homilias muito bonitas e as crônicas das irmãs, tudo isso. Essas escreviam e tem como uma muito boa lembrança dessa convivência com o Padre Papa João Paulo II, como ainda como cardeal. Depois de muitos anos, quando a Irmã Faustina já morreu e a devoção da Divina Misericórdia foi proibida pela Igreja, ele mesmo pediu na congregação do Vaticano e pediu que é impossível, mesmo que essa proibição da devoção ele funciona, ele se pode iniciar o processo da santidade da Irmã Faustina, da beatificação. E isso era possível. Certo. E ele muito ajudava, muito insistia para que essa Divina Misericórdia seja divulgada e conhecida. Então, quando no 1985 a festa da Divina Misericórdia foi já autorizada.
ele veio no primeiro peregrinação para a Polônia. Ele falou que eu sou muito feliz que eu podia ajudar que a vontade de Deus se cumprisse. Então, também ele pediu nossa irmã Beata, que trabalhava como vice-postuladora no processo da santidade da irmã Faustina. Então, ele muito grande apóstolo da Divina Misericórdia, que ajudou nesse processo, perfeito, nessa divulgação da irmã Faustina. Perfeito. Padre Jacinto, o senhor queria fazer uma intervenção? Interessante que João Paulo II, ainda quando padre lá em Cracóvia, ele trabalhava muito com os jovens, né? E ainda do seu tempo livre. Então, na época de verão, ele levava jovens também para Lagos, passava tempo com eles. E naquela época ele morava com um professor. João Paulo II era filósofo, teólogo, e período de 6 anos ele morava com um professor de Cracóvia. Então pediu este professor para fazer uma avaliação do Diário da Santa Irmã Faustina. Aquele professor no início não queria, recusava, mas depois, chamado professor Różecki, ele olhou o Diário da Santa Irmã Faustina, estudou direitinho, fez correção e ainda disse: Irmã Faustina é uma grande mística de Deus, né? Então, entendemos que, como a irmã falou, João Paulo contribuiu muito. Eu posso dizer que, sem a presença do Papa João Paulo II, nós não íamos conhecer a irmã Faustina e Santa e também Diário da Santa Irmã Faustina, Diário da Divina Misericórdia. O senhor também perguntou como esta devoção se espalhou. De modo muito triste, porque naquela época, 1938, já houve algumas santinhas, texto de terço. Muitos soldados poloneses levaram este texto no bolso do seu uniforme. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia perdeu muito seu território, muita gente perdeu as casas, foram para outros países. E por isso também, no modo muito pessoal, o terço foi rezado pelas pessoas de modo particular. Muitas mães também falaram para filhos: reze este terço e nunca você vai perder a sua vida. Então, Segunda Guerra, guerra sanguenta, muitos soldados, e finalmente este povo, que nunca imaginava, levou a imagem da Divina Misericórdia, tanto quanto para outros países, como também esta devoção ajudou e sustentou a vida de muita gente. Perfeito. Irmã Solange, como a senhora poderia descrever para nós a importância da festa da Divina Misericórdia, que foi colocada por São João Paulo II para acontecer no segundo domingo da Páscoa? Sim. Essa festa, ela é muito importante, né, para a nossa igreja, porque Jesus falou para a irmã Faustina que a alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Então, a festa da misericórdia, Jesus deseja que seja um refúgio e um abrigo para as almas, especialmente para os pecadores. E neste dia estão abertas as entranhas da misericórdia de Deus para o mundo. Jesus falou: derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Então, em várias aparições, Jesus definiu não apenas a data da festa no calendário litúrgico da igreja, mas também o motivo e o propósito de sua instituição. A forma também de preparação e celebração e as grandes promessas. Então, a maioria delas é a graça de forma de preparação da remissão total das culpas e das penas associados
a Sagrada Comunhão, recebido neste dia após uma confissão sincera, né? Sem apego algum ao pecado, e no espírito de devoção à Divina Misericórdia, na atitude de confiança em Deus e no amor em atos ao próximo, porque essa é a essência da devoção à misericórdia divina, que é a confiança e o ato de misericórdia. O padre Ignacy Sirojitsky, já lembrado pelo padre Jacinto, ele escreve em seus escritos, no livro que nós temos, que uma graça maior do que a indulgência plenária. Então, a indulgência plenária, ela é a remissão das penas temporais, devido, né, aos pecados cometidos. Mas nunca é uma remissão das próprias culpas. Então, a graça mais especial e essencialmente também da festa da misericórdia, ela é maior que as graças dos 6 sacramentos, com a exceção do sacramento do batismo. Porque essa graça que a gente recebe na festa da misericórdia, ela é igual à graça que a gente recebe no batismo. Então, aquela ferida que foi curada através da confissão, mas que ficou ainda o machucado, que ficou visão, aquele fragmento do machucado, essa é apagada quando a gente está nessa festa da misericórdia divina e seguindo tudo aquilo que Jesus impôs de como se preparar, de como realizar essa celebração dessa festa da misericórdia. Então, Jesus, ele apaga a culpa. Perfeito. Eu quero aqui agradecer, infelizmente o nosso programa está caminhando para o final. Nós poderíamos ter uma série de programas para falar sobre o diário, sobre os escritos de São João Paulo II, sobre as experiências de Irmã Faustina e da sua congregação, mas o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Padre Jacinto, eu queria que o senhor pudesse deixar uma palavra para quem está nos acompanhando. No próximo domingo é festa da Divina Misericórdia. Como quem está nos acompanhando nesse momento pode viver esse tempo de graça no coração da igreja? O maior atributo de Deus é amor e a misericórdia, né? Então, o próprio Jesus, no diário da Irmã Faustina, disse que antes de vir como juiz, oferece o tempo da misericórdia. Então, é o tempo onde nós todos somos convidados a viver com a confiança. Eu acho que uma palavra que nós precisamos também falar neste tempo, que Jesus deseja de nós muita confiança. Tudo depende da confiança. Por isso a palavra Jesus, eu confio em vós. O que toca meu coração é as promessas de Jesus, né? Quando Jesus disse, prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. E ainda mais, por meio desta imagem, concederei muitas graças das almas, que toda alma tenha por isto acesso a ela, né? Então, a mensagem é muito clara. Não fica com medo de Deus. Como nós falamos, Deus é amor e a misericórdia. E toda esta devoção da Divina Misericórdia, a espiritualidade da Divina Misericórdia, que nós conseguimos confiar mais a Jesus. Jesus próprio diz, tudo recebemos pelo único vaso que é confiança. Amém. E eu quero agradecer aqui aos nossos convidados. Padre Jacinto, muito obrigado pela oportunidade, pela participação. Agradecer também às irmãs que estão conectadas conosco, direto do Rio de Janeiro. Irmã Cristófora Jagra, um abraço. Um abraço, obrigada. Eu que agradeço. Irmã Solange Diniz Pereira, muito obrigado.
Agradeço também pela oportunidade e de falar sobre a Divina Misericórdia também. Para nós sempre é motivo de grande alegria. Eu, pessoalmente, como um devoto de Santa Faustina e também abraçando essa devoção a Jesus Misericordioso na minha paróquia, tenho a alegria de vivenciar no próximo domingo essa bonita festa. Procure a celebração, viva esse momento, reze o texto da misericórdia, faça a oração a Jesus às 3 horas da tarde, viva a misericórdia e o amor de Jesus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um programa especial aqui no seu Conhecimento da Fé. Deus te abençoe.